Olá, meus amigos, que a graça e que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Ademir Nascimento, sou teólogo, bacharel em teologia, pastor e professor de teologia há mais de 24 anos, especialista dentro da teologia do Novo Testamento e pós-graduando em ensino religioso, psicanalista clínico, bacharel em enfermagem e estudante do curso de licenciatura em História. Estamos aqui mais uma vez para gravarmos mais um vídeo e desta feita eu gostaria de convidar a todos, estou aqui por um motivo muito especial, que é justamente para convidar a todos vocês para ter acesso a 3 vídeos nossos que estão no Facebook. Vocês vão lá no Facebook e procuram por nome Ademir Nascimento. Aí vocês entram, né, no meu perfil no Facebook, vocês vão ter acesso às minhas publicações e lá vocês vão ver esse vídeo que eu gostaria que vocês assistissem, esses vídeos, né, que eu gostaria que vocês assistissem e tivessem acesso. Esse vídeo é sobre o assunto, né, em pauta do divórcio. Eu tenho observado que muitas pessoas têm feito muita confusão com este assunto relacionado ao divórcio. Então, no dia a dia, a gente analisando, eu tenho visto que muitas pessoas estão aflitas com este assunto, com este ensinamento sobre o divórcio. O sistema religioso, que só sabe acusar, que só sabe julgar, sistema religioso farisaico, engessado, burocrático, artificial, legalista e hipócrita, só sabe acusar, né? Eu vejo aí muitos líderes religiosos, muitos pastores que estão prestando, infelizmente, um desserviço ao reino de Deus, porque estão dentro de um sistema e que, para se manter dentro desse sistema, precisam esconder determinadas verdades das pessoas. Então, abordam determinados assuntos, mas não os explicam como deveriam ser explicados. Então, baseado nisso, pensando nisso, analisando essa situação, eu me propus a desvendar, né, o mistério deste assunto. Este assunto ele está sendo muito mal explicado. É aquela coisa que eu sempre digo, eu tenho sempre repetido nas minhas lives, nas minhas transmissões ao vivo, quando eu faço. É que existem por aí muitas pessoas se propondo a ensinar a Bíblia. Muitas pessoas estão aí se propondo a ensinar, a dizer que são ensinadores, que são pregadores, né? Que são ensinadores da Bíblia, mas falta qualificação. Quando eu digo que falta qualificação, eu não estou dizendo aqui que sou melhor do que ninguém. Não, eu não estou dizendo que sou melhor ou que me acho melhor do que ninguém. Só que eu me qualifiquei, eu procurei me qualificar. Eu tenho 2 formaturas na área de teologia, 2 diplomas na área de teologia, e eu tive professores. Eu procurei estudar. Eu estudo desde os meus 6 anos de idade, passando pelo ensino básico, pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, pelo ensino técnico, pelo ensino superior, onde tenho 2 graduações superiores, vou agora para a 3ª e estou me pós-graduando agora, e
com uma especialização na área também de teologia. Então assim, a gente tem procurado se qualificar. Então ninguém pode querer ensinar sem antes aprender, sem antes ter aprendido. Então isso é antiético. Nós queremos ensinar sem antes nós termos aprendido. Então é isso que nós temos visto, né, no nosso meio, no meio cristão, no meio evangélico, no meio protestante. Nós temos visto muitas pessoas querendo ensinar aquilo que nunca aprenderam. E isso é muito antiético. Isso é muito antiético. Eu costumo dizer que eu tive professores porque o saber a gente aprende com os mestres, com os livros e com a vida, com as pessoas humildes, com a vida, com as experiências da vida, no dia a dia, né? A vida é uma escola, a vida é um eterno aprendizado. Então nós estamos aqui neste mundo para aprendermos a cada dia. Então eu posso dizer que sou um amante do conhecimento. Posso dizer que sou um amante, não sei de tudo, mas eu sou um amante desse conhecimento. Ninguém sabe de tudo, né? A gente busca se especializar, se qualificar. Eu tenho procurado dar o meu melhor. Tanto que durante esses 24 anos, a gente vem pregando a palavra de Deus, a gente vem ensinando, e a cada dia, eu nunca me dou por satisfeito daquilo que eu já sei. Eu sempre quero aprender mais. Tudo que é conhecimento eu quero aprender, né? Seja na área da física, da química, da biologia, da antropologia, da literatura, das artes, da letra, das ciências, sejam elas naturais, sejam ciências exatas, sejam ciências humanas. A gente tem sempre tentado procurar se aperfeiçoar, né? Seja na área tecnológica, a gente sempre tem que tentar se aperfeiçoar. Então é isso que nós temos que fazer. Nós, como representantes do reino de Deus, como pregadores, como ensinadores da palavra de Deus, nós temos no mínimo esta responsabilidade de procurarmos aprender para podermos repassar os nossos conhecimentos com responsabilidade. E os nossos conhecimentos, eles não podem estar baseados em achismos. Os nossos conhecimentos, aquilo que a gente passa para as pessoas, não podem estar baseado em achismo. Ah, eu acho que é assim. Não, não é isso. Os nossos conhecimentos, tudo que a gente fala, tudo que a gente expõe, tudo que a gente diz, influencia as pessoas. Influencia aqueles que estão a nos ouvir. Então esses conhecimentos, eles precisam ser repassados com responsabilidades. Então eu sempre falo com embasamento filosófico, teológico e científico. Eu sempre falo embasado em cima desses 3 pilares. O pastor Ademir jamais, o professor Ademir jamais vai vir aqui, diante das câmeras, dizer para vocês que o que eu falo são achismos. Não. Eu falo com fundamentação teológica, bíblica teológica, né? Filosófica e científica. E isso é muito importante. A gente falar embasado nesses 3 pilares. Nesses 3 pilares de sustentação do conhecimento. Então, estamos aqui para dizer para vocês que está faltando preparo em muitas pessoas que se propõem a ensinar e a pregar a palavra de Deus. Muitos deveriam estudar primeiro, aprender primeiro, para depois querer ensinar e repassar esse conhecimento, porque senão vai passar o conhecimento errado, vai passar o conhecimento distorcido e adulterado. Então, certa vez eu ouvi uma frase, não sei qual é o autor, mas eu vou dizer para vocês aqui, vou repetir essa frase, que dizia assim: só pode ficar de pé para ensinar aquele que um dia teve a humildade e a paciência de ficar sentado para aprender. Então é isso mesmo. A gente tem que procurar aprender. A gente tem que procurar aprender primeiro, para depois a gente querer repassar o nosso conhecimento adiante.
porque senão nós vamos estar cometendo erro por não conhecer primeiro para depois poder querer ensinar. Então essas questões, esses ensinos, eles têm sido distorcidos. Eu quero que vocês entendam, queridos irmãos, queridos ouvintes, que assim como nós vivemos dentro de um sistema. Esse sistema, ele pode ser econômico, ele pode ser um sistema político, né? Ele pode ser, e também pode ser um sistema religioso. Então, nós vivemos dentro de um sistema, os cristãos, né? Os cristãos vivem dentro de um sistema. Esse sistema, ele é cruel, ele é um sistema maligno, que é o sistema religioso. Ele só se preocupa com dinheiro, é um sistema que só se preocupa com dinheiro. Então, para que esse sistema seja alimentado, para que ele seja mantido, eu sou um crítico do sistema religioso. Eu me considero um crítico do sistema religioso. Porque eu vejo o sistema religioso, já estudando, né, o fenômeno religioso já há alguns anos, algumas décadas, a gente tem visto que o sistema religioso é maligno, ele é enganador, ele é cruel, ele é traiçoeiro, ele é maquiavélico. Então o sistema religioso, ele burla, ele frauda, ele adultera a verdade, né? E muitos pastores que estão dentro desse sistema religioso, muitos líderes que estão dentro desse sistema religioso, eles não têm como, eles não querem sair, não é que não tenham como sair, eles têm, porque eu me recusei a participar desse sistema, então todos podem sair também, mas o problema é que muitos não querem perder isso aqui, ó, a estabilidade, a facilidade de ganho fácil, né, o dinheiro, muitos não querem perder. Então preferem ficar dentro do sistema, alimentando mentiras, pregando mentiras para as pessoas, e o verdadeiro foco, que é a palavra, que é a verdade da palavra, eles não querem falar, porque se eles falar a verdadeira verdade, eles não podem falar, porque se eles falar, eles vão perder isso aqui, ó. Vão perder, porque um pastor que está diante de uma igreja que faz parte do sistema religioso, eu estou falando, me referindo a uma instituição religiosa. O pastor que está diante de uma instituição religiosa, fazendo parte de um sistema religioso, ele não pode falar. Ele só pode falar aquilo que a igreja, que a convenção teológica daquela instituição religiosa, ela permite que ele fale. Então ele não pode falar, seja ela de confissão reformada, ou seja a instituição religiosa ou denominação religiosa de confissão pentecostal, de linha pentecostal, mas eles não podem falar. E aqui, voltando para o assunto que eu iniciei, eu gostaria de convidar você para assistir 3 vídeos meus, volto a dizer, só reiterando aquilo que eu já falei, né, no início. Gostaria de convidar você para assistir 3 vídeos nossos que estão lá no Facebook sobre divórcio. Lá eu dou uma aula de divórcio, sobre esse assunto, porque é um assunto que já está saturado. As denominações religiosas, e principalmente essas páginas na internet, né, que nós temos aí, né, nas mídias sociais, parece que as pessoas já não têm mais o que pregar, o que ensinar. São só pregações falando da vida dos outros, julgando os outros, né? O pastor que bebeu, que adulterou, que se prostituiu, que se divorciou, que casou de novo, entendeu? Quando não é isso, são usos e costumes. O brinco da irmã, a saia da irmã, o cabelo da irmã, a sobrancelha que a irmã fez, a irmã que está frequentando a academia. Então não tem. Os caras não têm assunto, simplesmente não tem assunto para pregar. Embora que tenha muito assunto bom para pregar. Eu já disse para eles, eu já entrei outro dia numa live, e eu disse: olha pessoal, tem tanto assunto bom para vocês pregar. O primeiro assunto que vocês deveriam pregar, porque nós estamos vivendo uma era de um analfabetismo bíblico exorbitante, né?
imensurável, não tem nem como mensurar o analfabetismo que é muito grande. Então as pessoas estão vivendo bitoladas dentro de um sistema, como eu falei, e estão ouvindo mentiras e achando que é verdade. E o sistema religioso, ele manipula, ele é manipulador. O sistema religioso, ele é burlador, manipulador, né? Ludibriador, ele ludibria, manipula através do medo, através da culpa, ele impõe medo, culpa, né? O sistema religioso impõe isso. Então eu sempre tenho dito, estudem, estudem. Então o que é que acontece? Está aí, o sistema religioso enganando, manipulando. E aí o que é que acontece? Muitas pessoas estão dentro desse sistema, porque tem preguiça de estudar a Bíblia, tem preguiça de ler a palavra, de estudar a palavra, e fica ouvindo mentiras. Mentiras que são ditas e repetidas. Então, há não sei quantos anos as pessoas acreditam nisso. Então, eu digo sempre, existem muitas coisas boas para se falar, muitas coisas edificantes para se falar, muita coisa bacana para se falar, muita coisa legal para se falar. Então, uma das primeiras coisas que eu aconselharia os pastores a falar é, a primeira coisa, eu vou dizer só assim: expliquem para o povo como surgiu a ortodoxia bíblica, que é uma linha dentro da teologia, né? Além da neo-ortodoxia, do liberalismo teológico. Expliquem para as pessoas o que é a ortodoxia, como ela foi formada. Para isso vocês vão ter que entrar na patrologia, no estudo dos pais da igreja, da patrística, né? Da patrística, que vai ali do século II ao século VII, quando depois começa a era medieval, que vai até o século XIV. Estou falando, referindo-me à história, aos períodos, né, gerais da história da igreja cristã. Então, ensinem para o povo, rapaz. Isso é uma proposta que eu, como professor, tenho observado que está faltando isso. Porque tem tanto crente que tem 30, 40 anos de crente que estão dentro dessas caixinhas, né, das igrejas, frequentando os templos, né? As igrejas que eu falo são os templos, as denominações religiosas, que eles têm esse entendimento, né, que as igrejas sejam templos, que não é, mas eles entendem que seja assim. O sistema religioso ensina que igreja é templo. Então ficam essas pessoas dentro dessas caixinhas, passa 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, aí você chega para o cidadão, aí você pergunta assim, aí você manda fazer uma fila, principalmente os cristãos de linha pentecostal, porque essa é uma grande realidade, né? Que eles não gostam muito de estudar a Bíblia, né? Principalmente os cristãos de linha pentecostal não gostam de estudar a Bíblia, a maioria não gosta, gosta de pulo, de roda-roda, de movimento, de profecia, de revelação, de reteté, de fogo, né? De faísca de fogo, do manto, da terra, do canela de fogo, não sei mais o que de fogo, mas Bíblia eles não gostam de estudar. Aí o que acontece? Aí você chama um cidadão desse, ou uma cidadã, um membro de uma igreja, de uma denominação religiosa dessa, você coloca na sua frente, você manda fazer uma fila de 100, e aí você pergunta a cada um deles: o que foi o concílio de Nicéia? Primeiro você pergunta assim: você conhece a doutrina da Trindade? Ele vai dizer: conheço a doutrina da Trindade. Aí você vai dizer assim: qual foi o concílio que aprovou a doutrina da Trindade? Quanto tempo esse concílio passou debatendo essa doutrina para ela ser aprovada dentro da ortodoxia bíblica, para ser considerada como uma doutrina ortodoxa, aceita, né? Originalmente aceita. Aí você pergunta para o cidadão: o que é que o concílio de Nicéia, qual é a importância, vamos reformular aqui a pergunta, qual é a importância que o concílio de Nicéia tem para a ortodoxia bíblica? O cidadão não vai saber dizer. Então, quer dizer, o povo fica 30, 40 anos, 50 anos dentro de uma denominação religiosa, e o básico eles não sabem. Se você perguntar para um crente hoje, para um crente principalmente de linha pentecostal, você perguntar assim: o que significa união hipostática? Qual foi o concílio ecumênico católico que debateu a união hipostática de Jesus? Ele não vai saber o que é a união hipostática.
Ele não vai saber o que é hipostase, porque isso são coisas que não são ensinadas. O que são ensinadas nas igrejas hoje? São usos e costumes. É o pecado do irmão, que adulterou, que casou de novo, que fornicou, que bebeu, que se prostituiu, que deixou a mulher, que não sei o quê. É o divórcio. E quando vão abordar o assunto do divórcio, abordam o assunto todo distorcido, gente. Então, pelo amor de Deus, então nesse vídeo eu convido a você. Eu convido a você a participar, você não vai se arrepender. Participe do nosso vídeo. Você não vai se arrepender. Participe, é um vídeo que vai... que tem... são aulas, são 3 aulas. São 3 lives que nós fizemos no Facebook. Você vai lá, coloca lá Ademir Nascimento, vai aparecer lá o nosso, o nosso Facebook e vocês vão poder participar. Vocês vão ver todas as verdades sobre esse assunto do divórcio. As igrejas evangélicas, a maioria delas, tem causado confusão, ilação na mente das pessoas, infelizmente. Os pastores que se propõem a debater esse assunto é muito raso, é um assunto muito raso, debatem muito raso, e os que estão dentro do sistema sabem a verdade, mas não podem dizer, certo? Então eles escondem a verdade das pessoas, ficam manipulando, pega o texto lá e fica manipulando o texto, né? E não explicam corretamente o texto. Aí o que é que fazem? Ficam chamando, nem para explicar o que significa adultério eles são honestos, porque ficam chamando 2 pessoas, entenda bem, ficam chamando de adúlteros 2 pessoas que já não tem mais compromisso com ninguém, que não vive mais com ninguém, né? Que viveu um relacionamento, mas agora não vive mais aquele relacionamento e agora está solteiro, preparado para outro relacionamento, com outra pessoa solteira que também saiu de outro relacionamento, mas está preparado para um relacionamento, e que só os dois ambos, né, os dois um para o outro, não tem uma terceira pessoa no meio da história, então isso não é considerado adultério. Mas aí eles vêm, pegam a Bíblia, né, o letrismo bíblico, para chamar essas pessoas de adúlteras, né? Então a Bíblia diz que adultério era sexo entre pessoas comprometidas. A Bíblia diz que adultério é isso. Está aqui na minha Bíblia, Deuteronômio 22. Deuteronômio 22. Se você pegar aqui Deuteronômio 22, você pegando aqui Deuteronômio 22, Deuteronômio é o 5º livro do Pentateuco, né? Se você pegar aqui Deuteronômio 22, ó, e se um homem, Deuteronômio 22, se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, olha, presta atenção, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher, e assim eliminarás o mal de Israel. Então, adultério na Bíblia não é isso que vocês ficam chamando as pessoas, não. Não é isso, não. Vocês ficam classificando as pessoas aí, chamando as pessoas de adúltera porque se casaram de novo. Aí cita lá Mateus 19, Marcos 10. Não, mas Jesus disse isso porque assim, precisa ver o entendimento daquele texto. Aquele texto de Mateus 19, de Marcos 10, ele não pode ser entendido como vocês querem. Vocês querem interpretar Mateus 10, Mateus 19 e Marcos 10 como um texto doutrinário. Aquilo ali não é texto doutrinário, gente. Aquilo ali não é doutrina. A questão do divórcio, ele está no campo da bioética teológica. Ele não é um assunto que está no campo da teologia sistemática, no campo doutrinário. Não é isso. Não é isso. O assunto do divórcio, ele deve ser debatido dentro do campo da bioética. E lá no meu vídeo lá, eu explico por que ele tem que ser debatido no campo da bioética. Porque quem está dizendo isso não sou eu, são os estudiosos que classificaram, os eruditos que vieram muito antes de mim, muito antes de nós, que eles classificaram dessa forma. Divórcio, aprenda uma coisa, é no campo da bioética teológica. Então, divórcio não é uma questão de letra, de letrismo bíblico, né? De pegar no pé da letra, até porque não dá para pegar no pé da letra, você misturar a cultura judaica. Jesus ali, quando falou sobre divórcio, quando debateu sobre divórcio com os fariseus, ele estava dentro de uma cultura, ele estava inserido dentro de uma cultura, chamava-se a cultura oriental, a cultura judaica.
Então vocês pegam a cultura judaica e vocês querem trazer para a cultura presente. Não dá certo. Não dá certo. Pastor, mas por que não dá certo? Não dá certo porque o divórcio é uma questão de humanidade. É uma questão humanitária, não é uma questão doutrinária. Aí vocês pegam o letrismo e misturam tudo. Vocês querem misturar a cultura judaica com cultura ocidental, gente. Nós vivemos em outra cultura, são outros tempos. Se fosse nos dias de hoje, dentro da nossa cultura, o debate de Jesus, a resposta de Jesus sobre o divórcio teria sido outra. Então não dá para misturar as coisas. Vocês estão fazendo ilação com o texto bíblico. Vocês estão misturando, né? Então é preciso que isso seja explicado. Aí não dá para você interpretar esse texto. Olha, vocês têm que aprender uma coisa. Eu, como professor de interpretação bíblica, de hermenêutica teológica, de hermenêutica sagrada e de exegese, eu quero explicar uma coisa para vocês. A Bíblia, existe uma regra bem básica dentro da hermenêutica, que uma das regras da hermenêutica é interpretar a Bíblia para a época em que ela foi escrita. Então a Bíblia, ela tem que ser interpretada em primeiro lugar para os seus leitores, para os seus destinatários originais. Aí depois ela pode ser interpretada para os dias de hoje. Ela pode ser interpretada, não, ela pode ser aplicada para os dias de hoje. Se você pegar o divórcio dentro da cultura judaica e você trouxer hoje essa mesma aplicação, querendo aplicar da mesma forma para o dia de hoje, vai dar errado. Por quê? É uma coisa básica. A Bíblia mandava fazer o quê com aquele que adulterava? Você pegar você interpretar, se você pegar a palavra adultério, se você pegar o assunto do adultério, a questão do adultério, você trouxer da cultura judaica para a cultura ocidental, a qual nós estamos inseridos nela, vai ter um grave problema aqui. Que na cultura judaica, a Bíblia mandava, né, Deus mandava matar. Deus mandava matar os adúlteros, tanto o homem como a mulher. Está aqui, você viu, eu mostrei para você aqui, ó, embasamento bíblico e teológico, aquilo que eu falei. Eu falo dentro do embasamento bíblico e teológico. Deus mandava matar. Deus mandava matar. Aí você diz que duas pessoas, primeiro, já está errado. Dizer que duas pessoas que vivem em união estável, que não é casado no papel, digamos assim, mas que são casados, porque o casamento é união. Eu explico isso também nos meus vídeos sobre o divórcio, eu explico isso aí. Essa questão do casamento no papel e viver em união estável, eu explico direitinho lá. Aí você pega, para os dias de hoje, diz, não, fulano é adúltero. Por que adúltero? Porque casou de novo, porque assumiu um novo relacionamento. Aí tem outra questão, você tem que mandar matar, né? Não, você vai mandar matar? Porque a Bíblia mandava matar. Quem era adúltero, a Bíblia mandava matar. E aí? Você está vendo aí? Porque você não pode pegar uma cultura judaica e querer interpretar 2000 anos depois dentro de uma cultura ocidental. Por isso que eu digo para vocês, divórcio não é letrismo. Não adianta você chegar e dizer, não, mas Jesus disse isso, mas está escrito assim. Então, já que está escrito assim, vocês querem o letrismo, já que vocês querem o letrismo da lei, já que vocês querem o letrismo, por que vocês não interpretam a semântica do texto? Se é que vocês sabem o que é isso? Se é que vocês entendem o que é a semântica do texto? O básico, né? Que é o básico do texto. Dentro da interpretação gramatical, vocês vão estudar o que é a semântica. As questões lexossintáticas, as quais estão envolvidas, né, inseridas dentro do texto. Então, partindo do pressuposto que se vocês explicassem, pelo menos respeitassem a semântica própria do texto, vocês iriam ver que a interpretação que vocês estão fazendo do divórcio é erradíssima. Porque vocês estão chamando de adúlteros duas pessoas que estão unidas, independentemente de papel ou não, estão unidas, e que se uniram, mas não tem compromisso lá fora com ninguém, gente. Entendam isso aí? O adultério é quando a pessoa que é casado, que tem um compromisso com alguém, que já tem um compromisso, ele se relaciona com o outro.
Por exemplo, um homem que já tem um compromisso, ele se relaciona com uma mulher, mesmo que ela seja solteira, mas como ele tem um compromisso, isso é considerado adultério, mesmo que ela seja solteira, que não tenha compromisso com ninguém, né? Mas ele tem. E também no caso, o adultério é no caso quando tanto a mulher tem compromisso, quanto o homem tem compromisso já lá fora. Aí os dois praticam, né, o ato sexual, a relação sexual ilícita, né, a porneia, que a Bíblia fala que são relações sexuais ilícitas, pode se considerar também como adultério ou fornicação. Aí sim, está errado. Isso é adultério, segundo a Bíblia. Então, respeitem a semântica do texto, gente. Vocês estão errando no básico, mas é de propósito. Eu sei que é de propósito, o erro de vocês é de propósito. Porque vocês estão dentro de um sistema, vocês precisam concordar, né, com o sistema, porque senão não há coerência, né? Se é que podemos chamar de coerência, mas respeitem, por favor, pelo amor de Deus, a semântica do texto. Chamar de adúltera duas pessoas que independente de serem casadas no papel, mas não tem compromisso com ninguém, só tem compromisso com elas mesmas, né? Uma com a outra, um homem, uma mulher com um homem. Vocês chamar essas pessoas. Agora, interessante, vocês chamam essas pessoas de adúlteras, aí vocês privam elas de tudo na igreja, né? Na caixinha de vocês, no templo, né? Aí excluem essas pessoas. As pessoas não podem mais cear, participar da ceia, não podem mais participar dos cargos, não podem se batizar, que batismo também não tem nada a ver com estado civil de ninguém. Ah, pastor, me prove. Provo. Só existem dois requisitos básicos para a salvação: é fé e arrependimento. Fé e arrependimento. Quando Filipe disse para o eunuco disse: aqui está a água que impede que eu seja batizado. Filipe não foi perguntar ele se é casado, se é solteiro, não foi perguntar estado civil, não. Do eunuco, não. Filipe disse: é lícito se creres de todo o teu coração. E batizou o eunuco. Então vocês pregam muita heresia, gente. Aí depois o herege sou eu. O herege é o pastor, o professor Ademir, que vem aqui refutar e desmentir as mentiras de vocês que parecem verdade, né? E quem escuta isso, vocês imaginam uma pessoa 30, 40, 50 anos escutando isso dentro de uma igreja, dentro de uma denominação religiosa, ele não vai querer entender nunca a verdade. Então eu convido você para assistir esse vídeo que está no Facebook. Vocês vão lá, entre lá, Facebook, Ademir Nascimento, vocês procuram lá os nossos vídeos. Divórcio é uma explicação coerente, né? Livre da manipulação do sistema religioso. Aí vocês vão estudar a parte 1, depois vai ter a parte 2 e a parte 3. Então é muito interessante. E se vocês puderem também compartilhar, assistir esse vídeo, compartilhar para mais pessoas, será muito bom. Porque, infelizmente, a maioria dos pastores não tem coragem de falar o que a gente fala lá sobre o divórcio. E eu explico toda essa questão, eu explico o contexto religioso, o contexto cultural, contexto filológico, linguístico, semântico, histórico, gramatical, léxico, sintático. Eu explico tudo bem direitinho lá. E vocês vão entender bem direitinho essa questão do divórcio. Então, esse povo fica aí ensinando baboseira. Meu irmão, você abre as mídias sociais hoje, é só falando da vida alheia. O irmão que pecou, o irmão que bebeu, o irmão que deixou a mulher, que não sei o que se casou de novo. E Bíblia é nada. É profecia por cima de profecia. Que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Profetas profetizando o óbvio. Nós estamos vendo muito hoje em dia. Profetas profetizando o óbvio. Que Deus está me revelando que vai haver uma grande catástrofe. Uma grande catástrofe no mundo, no Brasil. Deus está me revelando. Está revelando o quê? Pelo amor de Deus, isso já está revelado. Isso já está escrito. Você tá tentando aí aparecer para ganhar notoriedade,
para ganhar like na internet, pelo amor de Deus, para ganhar audiência, ibope. Isso é o óbvio. Mateus 24 está escrito tudo isso. Que viria peste, terremotos, fomes em vários lugares, guerras, epidemias, fome, o amor das pessoas esfriaria, o ensino, né, iriam existir os falsos profetas para enganar e tudo. É óbvio, isso está profetizado. Aí eu vou chegar aqui, não, porque Deus está me dizendo, o Espírito Santo está me revelando que vai haver uma grande catástrofe no Brasil. Sempre há, sempre acontece. Pensa que não um deslizamento de terra, pensa que não um alagamento, uma enchente, sei lá, uma tempestade, um furacão, um ciclone não sei aonde, sabe? Aí no mundo, quando pensa que não, é tsunami, guerras, terremotos. Isso é coisa óbvia que está escrito, irmãos, na palavra, pelo amor de Deus. Aí o povo fica se deixando levar por uma situação dessa. Que coisa lamentável. Por isso que eu digo, gente, leiam a Bíblia, procurem estudar. Então vocês que ficam aí ensinando baboseira, internet, procurem fazer estudos para edificar o povo, rapaz. É muito melhor. Tem muita coisa boa para se estudar. Tem muita coisa boa para se estudar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Só dentro da área da bibliologia, você vai encontrar diversos assuntos maravilhosos para se estudar. Vocês querem ver um assunto importante? Canonicidade. Ensina ao povo o que é canonicidade. A historicidade da Bíblia, ensina para o povo. Inclusive eu tenho um vídeo no Facebook falando sobre conhecendo a Bíblia, parte 1 e parte 2. Você que fica dizendo que conhece a Bíblia, vá lá e veja o que é conhecer a Bíblia. Conhecer a Bíblia não é só decorar versículos e capítulos, não. Da Bíblia não. É conhecer a história, a historicidade. Então eu convido você para ir lá e conhecer e ver o que é conhecer a Bíblia. Aí quando você lê lá, que você estudar lá, você vai dizer, pastor, realmente eu achei que conhecia a Bíblia, mas realmente, de fato, eu não conheço. Viu? De repente você fica aí frequentando a igreja, aí, não, que eu nasci no Evangelho, eu cresci dentro da igreja. Isso não significa dizer que você conhece a Bíblia, não. Você conheceu tradição religiosa, você vem de uma tradição religiosa, onde muitas vezes seu pai foi evangélico, você está sendo, né, evangélico, aí você acha que conhece. Não, eu conheço, mas você não conhece. Então vá lá, estude e conheça a historicidade da Bíblia. Veja o que é a historicidade. Então está faltando isso, irmãos, estudos proveitosos. Historicidade da Bíblia, explicar para o povo o que são evangelhos sinóticos, teologia bíblica, teologia histórica, explicar para esse povo o que foi a reforma protestante, as causas da reforma protestante, por que ela ocorreu, por que foi necessária, né? Por que a reforma protestante não resolveu o problema, né? Não resolveu o problema que se propunha a resolver. E tem muita coisa bacana para se estudar, tem muita coisa boa, legal de se estudar. Inspiração bíblica é outro assunto maravilhoso. Canonicidade, materiais da escrita, as línguas originais, as generalidades bíblicas, né? As características dos livros da Bíblia, as características dos livros, estudando o autor da Bíblia, a data que o livro foi escrito, os destinatários, os objetivos, as características principais de cada livro, os esboços de cada livro e suas características principais. Tem muita coisa boa para se estudar. Vocês pegarem aí a manuscritologia bíblica, né? A questão da crítica textual, a questão das versões bíblicas, as traduções da Bíblia, a Vulgata Latina, a Septuaginta, né? A Bíblia em português, tem muita coisa bacana para se aprender. Aí ficam vocês aí falando da saia da irmã, do vestido da irmã, não sei o que isso é um assunto que deve ser resolvido internamente na igreja, não é assunto para estar se pregando em púlpito. Então, vamos pregar a palavra, irmãos. Vamos pregar a palavra, pastores.
Vamos pregar a palavra, que é muito melhor, porque vocês vão edificar mais os crentes. Aí, se propõe a falar sobre o divórcio, não fala direito, vai falar mentiras, vai esconder a verdade do povo. Mas só que lá nos vídeos lá que eu estou convidando a você, para você assistir, eu revelo tudo que está por trás da questão do divórcio. Revelo tudo. Eu vou mostrar para você que você não está em adultério coisa nenhuma. Eu vou mostrar lá nos vídeos, assista lá que você vai ver. Aí eu fiz esse vídeo para amenizar a situação, porque tem tanta gente, olha, essa questão do divórcio, tem tanta gente que já se matou por causa disso, né? Que saiu de um casamento e por não poder se casar de novo, viveu infeliz a vida toda e chegou um momento que não aguentou e tirou a própria vida, ou pessoas que foram excluídas das suas igrejas, principalmente as mulheres quando se divorciam, elas são excluídas da igreja, não pode assumir um cargo, não pode mais cantar num conjunto, não pode mais cear, não pode mais se batizar, não pode fazer nada. A única coisa que pode é dizimar. Dizimar você pode. Dizimar e ofertar, o pastor vai continuar recebendo o seu dízimo, né? Você está em pecado, segundo eles, mas o dízimo não. O dízimo você pode dizimar. E o negócio é esse. É dizimar. Então aí está. Essa é a grande realidade. Então eu me cansei de ver, sabe? É tanta baboseira. Pessoas totalmente despreparadas, querendo falar de um assunto no campo do letrismo bíblico, no campo doutrinário. Isso é característico do sistema religioso. Maligno, manipulador, hipócrita, legalista, né? Burocrático, artificial, julgador, que tem prazer de lançar as pessoas no inferno. E quanta gente não está morrendo por causa desse assunto. Ai meu Deus, porque o pastor disse que eu não posso me casar de novo porque eu estou em adultério, não sei o quê. E vou provar para você que não. Eu vou mostrar para você que não. Então cuidado, gente, com o que vocês ouvem. Viu? Olha, Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca para a gente falar menos e ouvir mais. Mas infelizmente é ao contrário. As pessoas falam mais e ouvem menos. Viu? As pessoas geralmente falam por 10 ou mais ouvidos e ouvem menos. Então aí onde é que está o problema? A gente despreparado, querendo dar uma de entendido. E se você chamar para fazer um curso teológico, se você chamar para aprender, ele vai dizer, não, eu já sei, eu não preciso da sua teologia, não preciso de teologia porque eu já sei. E tá aí, é esse tipo de gente que está aí, pregando mentiras, pregando inverdades, e o povo aceitando. E o povo aceitando as inverdades, achando que é verdade, quando nunca foi, né? Então, Deus tem me levantado como um canal dele para levar a verdade às pessoas. Porque quando eu me formei, e eu agradeço a Deus por isso, dele ter me proporcionado essa possibilidade de hoje poder estar aqui esclarecendo para você uma verdade que muitos não têm coragem, que é preciso ter coragem. É preciso ter coragem de falar. Muitos não têm coragem. Não têm coragem e não podem. Não tem coragem, além de não ter coragem, não podem. Porque mesmo se pudessem, talvez não tivessem coragem de falar. Mas Deus, eu agradeço a Deus por Ele ter me levantado, por Ele ter me capacitado, por Ele ter me preparado. E eu volto a dizer, o que eu sei hoje, o pouco que Deus me deu a oportunidade de aprender hoje, que é pouco, ainda é pouco, eu não considero que seja muito. Eu ainda não estou satisfeito. Eu disse que desde o início do vídeo, não me dou por satisfeito por aquilo que eu já sei. Eu quero aprender mais. Eu quero mais e mais conhecimento. Porque a gente que estuda não pode parar de estudar, não. Tem que estudar sempre, estar sempre estudando, se atualizando, para que a gente possa transmitir o ensino com ética e com responsabilidade. Então que Deus abençoe todos vocês. Que Deus abençoe todos vocês que vão ser alcançados por esse vídeo, que vão ter a paciência. Muito obrigado por todos vocês que tiverem a paciência de assistir esse vídeo até o final. Que Deus abençoe todos vocês e até uma próxima oportunidade. Eu aguardo vocês lá no vídeo, viu? No YouTube. Eu aguardo vocês lá na minha transmissão no YouTube. Parte 1, parte 2 e parte 3.
explicando sobre o divórcio, uma explicação coerente, sem a influência do sistema religioso. Que Deus os abençoe a todos. Que Deus os abençoe a todos. Um forte abraço do pastor e professor Ademir Nascimento.